Muito boa tarde. Ainda bem que já está desse lado, porque hoje... Opa, a conversa de mulheres é assim, não é? É sempre os convidadas, Exato. os temas. Exato. E hoje temos muitas expectativas para falar. Vamos falar sobre relacionamentos, expectativas que há nos casais, não é? Um acerca do outro. E como é que é isto de ser um casal? E ainda antes disso, ainda vamos ter uma rubrica acerca de finanças. Hã? Não tem tudo a ver? As Tem finanças tudo a mexem ver. muito com o casal. Exatamente. E o casal às vezes mexe com as finanças. Pois. Aliás, eu acho que este tema financeiro e do dinheiro mexe mais ou menos com tudo na nossa vida. Sim. As pessoas é que às vezes dizem que não, mas sim, é um assunto que mexe com tudo, com o pacto Não desengana. Exato. Não desengana. Mexe com tudo, até com o facto de poder ter ou não melhores cuidados de saúde, mexe com muitas coisas. Portanto, hoje vamos falar aqui sobre como construir aqui uma boa base financeira. Antes disso, temos as nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres. Para então, se já segue, então já sabe quem é a nossa convidada, o nome, já teve tempo de pesquisar e tudo As mais. suas redes sociais, saber do que é que nos vem falar. Mas, se é a primeira vez que nos assiste aqui na Curiacos TV, então vá, siga as nossas redes sociais para estar a par daquilo que acontece aqui no programa e também para conseguir aceder às páginas das nossas convidadas. YouTube, é através do YouTube que são colocados os programas completos com o objetivo de não perder nada e também conseguir partilhar esses programas. É o canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. E lembrar só aquela ressalva que sempre dou, que quando passa aqui na Curiacos TV, em qualquer que seja a plataforma que nos está a ver, nas várias operadoras, sempre só está disponível no YouTube cerca de 2 semanas após essa data de transmissão, não é? Tanto às vezes as nossas convidadas, como às vezes quem nos assiste, mas eu queria ver aquele programa, já não consigo. Portanto, tem só que esperar mais um bocadinho. São só 2 semanas, fica uma semana na box e depois, pelo menos na minha box fica uma semana, acho que deve ser em todas, não é? 7 dias. Pronto, então a outra semana tem que ser de jejum. Então defina para gravar. Para gravar, exatamente. Todos os programas. Já souber, já Mas grava assim não o dá para programa. partilhar. Pois. E no YouTube depois já pode partilhar com quem quiser, alguém que não consiga ver aqui em Portugal, alguém que não tenha a operadora. E lembrar também que temos o nosso streaming, nunca me lembro de falar sobre isso, que pode ver em direto também na curiacostv.com, o nosso streaming, pronto, que aí sim ver em qualquer parte do mundo, sem dar para gravar e sem poder rever. Mas pronto, dá para ver. Mas pronto, não perde nada. Já chega. E então, vamos ter a Diana Lopes, vamos. que vem falar sobre constrói a base das tuas finanças. Será que estamos a fazer tudo certo ou não? Toma atenção e aponte. Até já. Olá, eu sou a Diana e sou educadora financeira e hoje venho aqui falar-te sobre como construires a base das tuas finanças. A base das tuas finanças é o que te vai proporcionar depois que tenhas uma vida financeira muito mais equilibrada e saudável, porque a vida é cíclica e é normal que durante o nosso percurso aconteçam fatores externos que nos vão, no fundo, fazer passar por momentos mais difíceis. Mas quando nós temos uma base sólida nas nossas finanças pessoais, conseguimos ultrapassar esses momentos com muito mais facilidade. Ou se tiveres que voltar atrás, tomar uma escolha na tua vida que te faça voltar atrás nas tuas finanças, saberes reconstruir a partir dessa base sólida. Então, como é que tu podes construir esta base sólida das tuas finanças? Acima de tudo é deixares de ter medo de olhar os teus números. Se eu te perguntar em que ponto das tuas finanças estás hoje, qual é o teu ponto de partida, tu vais-me saber responder. É essencial tu saberes aonde te encontras para poderes tomar ações, decisões na tua vida financeira. Tens que saber em que ponto é que estás para depois, a partir daí, fazeres essas ações. Então, como é que tu descobres qual é o teu ponto de partida e aonde tu estás? Tu vais perder o medo e vais encarar os teus números de frente. Oh Diana, o que é isto, encarar os meus números? Encarar os teus números é pegares num papel, pegares numa caneta e apontares exatamente quanto é que tu recebes por mês, qual é o teu rendimento.
E depois apontares também todo o dinheiro que gastas por mês, as tuas despesas e os teus gastos. Se tu não souberes fazer esta conta e não souberes realmente quanto dinheiro é que te sobra ou se efetivamente não te sobra dinheiro nenhum, como é que tu vais tomar decisões, como é que tu vais avançar na tua vida sem saberes esse valor? Portanto, sem medos, eu sei que é duro, eu sei que muitas vezes nós sabemos no nosso íntimo que não estamos no bom caminho, mas temos que trazer isto à nossa consciência. Nós temos que olhar, ver a realidade, impactar-nos com essa realidade, porque só assim é que as mudanças vão existir e os velhos hábitos podem ser trocados por novos hábitos. Então esta base que tu vais construir a partir deste ponto de partida vai ser, no fundo, a construção do teu orçamento familiar. Tenhas tu já uma família, vivas sozinho ou com os teus pais, não interessa, tu podes sempre construir o teu orçamento. E esse orçamento é pessoal, é teu. As tuas necessidades são tuas, as tuas prioridades são tuas. Nunca te compares, nem nunca tentes viver a vida de outros. Lembra-te sempre, as finanças são pessoais por algum motivo. Então eu trago-te aqui 4 pontos fundamentais para tu teres em consideração quando estiveres a construir esta base das tuas finanças. E o primeiro ponto é, o orçamento tem sempre que ter um saldo positivo, ou seja, o teu rendimento tem sempre que ser superior às tuas despesas. Claro que se tu neste momento, quando fores fazer a tua conta, tiveres um saldo negativo, as tuas ações vão ser diferentes do que se tiveres um saldo positivo. O teu objetivo vai ser sempre ter um saldo positivo. Depois, ter como objetivo também que 80% dos teus gastos do teu dinheiro sejam gastos, peço desculpa, e 20% seja sempre para a poupança. É óbvio que agora provavelmente seja difícil quando olhas para estes números, mas isto é um objetivo que tu vais ter neste trabalho que vais fazer. Depois, saberes exatamente quais são as tuas despesas, para onde vai o teu dinheiro. Saber sempre aonde gastas o precioso dinheiro que tu ganhas. A seguir, não ter dívidas. Aqui vamos retirar um bocadinho o crédito de habitação, porque efetivamente é normal que haja uma dívida de crédito de habitação nas famílias portuguesas. Os restantes créditos não convém que existam. O crédito automóvel é realmente uma situação a ser vista mediante a tua situação financeira atual. E por fim, ter um fundo de emergência. Este fundo de emergência vai ser realmente aquilo que te vai proporcionar no futuro uma vida mais tranquila e, sem dúvida nenhuma, que possas fazer as tuas escolhas mediante uma base financeira que te vai acolher e que te vai manter sempre de uma forma equilibrada e saudável. Como é que estás agora? Tens medo? Não sei. Acho que algumas pessoas ficaram a pensar, não sei se eu quero fazer essas contas. É bom. Sim, sim, mais vale já ver. E muito interessante aqui, 20% para poupanças. Bem, ficou a pensar nisso. Exatamente, ficou a pensar nisso. E se com tudo aumentar, agora deve estar tudo a pensar, meu Deus, como é que conseguimos poupar? Por acaso, outro dia ouvi uma coisa, não sei se já falei aqui, que houve alguém, uma consultora financeira ou whatever, alguém assim, que deu uma ideia que eu gostei, que foi, que pensou sempre, quando fez a prestação da sua casa, num valor X. Eu acho que a pessoa em questão falou de 1000 euros. Se calhar para alguns é muito, se calhar para alguns é pouco. Sendo que, quando contraiu a prestação, não era 1000 euros. Então, o que é que a pessoa faz? Se a prestação for 600, os outros 400 são sempre para poupar. Permite que depois, quando as prestações sobem, ok, já não poupa tanto, mas poupou quando a prestação foi baixa. Mas a pessoa pensa sempre, 1000 euros é para a casa. Se calhar para si, 500 euros é para a casa. Se calhar para outros, 2500 é para a casa. Pronto. E depois há as oscilações e permite ter ali uma ideia. Olha, dica financeira, mas eu achei interessante. Gostei daquele pensamento de pensar, nós normalmente pensamos sempre tudo para baixo, não é? Quando vamos fazer as contas. Mas gostei do pensamento de pensar um bocadinho para cima e fazer ali com aquele extra uma poupançazinha e depois quando não dá para poupar tanto, pronto, já não poupa dali, mas tem como pagar as contas, que também numa altura difícil é muito importante.
Boa dica, Ruth. Gostaram. Por que não, Ruth? As coisas que eu aprendo aqui imensas coisas. E bem, e agora vamos ter mais um separador, não é? Vamos, porque vamos receber a nossa convidada de hoje. Fique connosco. Então, temos connosco hoje a Alexandra. Ai, meu Deus. Álvares. Exatamente. Álvares. Que é terapeuta familiar e de casais, não é? Com mais de 20 anos de experiência. É verdade. Meu Deus, já faz Muita Põe-me uma conversa. responsabilidade. Temos muita coisa para falar. Tem Espero muita que coisa sim. para nos ensinar. Ainda bem. Então, Alexandra, foi sempre um sonho seguir esta área? O que é que queria ser quando crescesse? O que é que se imaginava fazer? Esta área surgiu após a minha licenciatura, portanto, eu fiz um curso inicial, uma licenciatura em Serviço Social, e nessa profissão de assistente social eu comecei a perceber que trabalhar só com a pessoa que me chegava com o seu problema não era suficiente, portanto, eu acabava sempre por falar ou com ascendentes, ou com descendentes, ou com filhos, bem, não, era sempre mais rico quando juntava mais pessoas. E isto deu uma perspectiva sistémica da intervenção, que no fundo é trabalhar com mais do que um para resolver questões. E daí a ideia de reunir este meu desejo com aquilo que era possível, que era formar-me em intervenção sistémica e familiar, e depois acabar por ser terapeuta familiar e de casal. E é por isso, porque acho que também nas famílias e nos casais nunca resolvemos as questões só com um, não é? Precisamos de todos. Todos os intervenientes. De todos E os conte-nos, intervenientes. É de onde sempre quis aqui, quando crescesse, como perguntava aqui a Cláudia, ajudar os outros, era uma coisa que já fazia parte ou foi algo que Talvez, se calhar aconteceu? sim, talvez sim, porque sempre tive muito interesse por aquilo que se passa à minha volta, não é? Ainda hoje tenho. Acho que tenho um bocado aquele bichinho carpinteiro de andar sempre a querer fazer as coisas melhores, não só para mim, mas também para os outros, e talvez por isso. Eu começo esta minha atividade no Algarve, na altura vivia lá, portanto eu vivi cerca de 16 anos em Faro. Mas é do Algarve? Não, sou de Lisboa. É de Lisboa, Sou de depois Lisboa, viveu no mas Algarve. tinha ido para o Algarve. Na altura tinha 3 filhos e portanto, achava-se que um sítio mais pequeno talvez fosse mais fácil ao pé da praia, isso acontecesse. Ao pé da praia. Bom tempo, Exato, pouco frio, menos não é? stress, uma coisa mais descomprimida, mais descontraída. Temos sempre aquelas fantasias, não é? Ou pelo menos sonhos que queremos Tem 3 realizar. filhos, E já é? assim foi. Na realidade, depois vieram mais. Pois, naquela altura já Naquela altura já tinha Vamos chegar a ter quantos? Portanto, eu sou mãe de 5 filhos. Hoje já Uau. todos, só uma tenho mãe de uma mão que cheia, não é. claramente. Efetivamente, pode-se dizer que sim. E são realmente um grande desafio e um grande sentimento de estar sempre acompanhada Uma em grande família. razão de brilharem os seus olhos. Exatamente, e são todos eles impecáveis. E, portanto, como eu estava a dizer, comecei o meu trabalho com as famílias e casais lá, onde com um colega médico de família criámos uma consulta e que até hoje é a única no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, criámos uma unidade de terapia familiar que ainda hoje está ativa, portanto, há 15 anos. Entretanto, eu regresso para Lisboa, onde já estou outra vez há cerca de 8, porque o tempo passa a grande velocidade. Sim. E onde hoje, atualmente, portanto, continuo a exercer a minha atividade. Portanto, formei-me na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Que eu nem sabia, eu confesso que nem sabia, porque isto é uma coisa, lá está, é um assunto muito pouco falado, não é?
Acredito que sim. Eu acho que é um assunto pouco. Se calhar para si não é? Mas está assistente no social, meio. toda a gente sabe o que é, não é? Claro. O que é que fazem. Quer dizer, às vezes, se calhar, não sei se sabem muito bem, e por acaso temos tido aqui ultimamente algumas assistentes sociais que nos vêm falar sim. sobre Semana passada projetos. foram duas. Eu acho que a semana passada tivemos duas, exatamente. Agora aqui mais Seguidinhas. a Olha, que Alexandra, engraçado. pronto. E depois cada uma com o seu projeto, agora aqui, Claro. mas que de background a ser assistente social. Agora, esta parte da terapia familiar, não é? Uhum. Também da mediação, também existe a mediação Também familiar, é não é? Que é outra outra vertente. perspectiva, não é? A mediação dos conflitos e tudo isso. Eu acho que não é uma coisa tão conhecida. Como é que surge esta ida, este upgrade ou esta continuação da formação? Não sei como é que lhe quer chamar. Pois, sim, teve muito a ver com esta necessidade de eu fazer melhor quando estava, portanto, em contexto das famílias. Sentiu que precisava aqui ter mais Mais conhecimento. ferramentas, mais conhecimentos, não é? De poder implicar todos na resolução dos problemas e no encontrar de soluções. E depois, quer dizer, daí a especializar-me e estar a trabalhar mais com famílias e casais, quer dizer, depois é quase uma lógica Claro, que se impõe, não é? Sim. E se na altura, quando comecei este modelo de intervenção, quem me procurava muito, de facto, eram famílias, tenho vindo a notar que com o decorrer dos anos e a mudança dos tempos e até dos contextos de família, de casal e daquilo que cada um quer para si, hoje em dia quem recorre muito mais às minhas consultas são os casais. Portanto, os próprios casais percebem que para estar bem têm que fazer qualquer coisa, as pessoas estão mais exigentes, não é? No seu bem-estar, no querer ser felizes. E o modelo de relação mudou, não é? Ao longo dos anos, não é? Que antes as pessoas acomodavam-se, mesmo que não estivessem bem, ficavam, não é? Tal e qual. Antes... Era importante ficar, não é? Sim. Havia aquele compromisso de ficar. Depois eu acho que houve uma altura, desculpa interromper, exatamente, mas eu acho que houve uma altura em que a liberdade de não ter que ficar também fez as pessoas, eu não quero... Pronto, aqui faria suscetibilidade de ninguém, mas quase por tudo e por nada, pronto, a pessoa divorcia-se, já se casa quase a pensar que se vai divorciar. Exatamente. Não é? Eu acho que durante um tempo houve também esta mentalidade. E acho que hoje a mentalidade já volta em que as pessoas querem mesmo ser felizes juntas e percebem que, claro, que há uma mais-valia em estarem juntas. Claro que umas conseguem, outras não é isso que está em causa, mas... é a minha perspectiva, posso estar enganada, que isto vai sendo Sim. aqui, lá está, como dizia, um ciclo, não é? São ciclos, não é? As famílias vão se construindo, reconstruindo, as sociedades, os tempos, e tudo isso vai trazendo mudança às relações e àquilo que as pessoas de facto consideram que é importante, não é? Para estarem. Mas acho interessante que os casais hoje decidam, não, temos que fazer qualquer coisa, Ou seja, não é? não desistem logo. Exatamente. Eu acho que isto é um ponto positivo que devemos não desistir. dar. Não desistir logo, tipo, à primeira. Claro que não é à primeira, eu acho que ninguém desiste à primeira, digo eu. Pois. Mas... não darem as coisas por terminadas tão facilmente, sim. Na verdade já que podem ter alguma ajuda extra e exterior, externa. Exato. Até porque eu costumo dizer, não há relações perfeitas, não há casamentos perfeitos. Por isso, se calhar, mais vale trabalhar a relação com esta pessoa que já conhecemos, não é? E aí reconstruir a relação, porque se sair desta e se for para outra, outros aspectos vão ter que ser trabalhados, não é? Porque ninguém é perfeito, somos humanos, não é? E por isso a imperfeição está lá. Agora, aceitar faz parte e aceitar é fundamental, não é? E acha que há pessoas, não tínhamos aqui isto, mas como falou, não acha que há pessoas que são realmente incompatíveis? É evidente. Não é uma pergunta fácil, eu sei, não estava aqui. Claro, é evidente que temos que estar ambos, não é? O casal tem que estar ambos em consonância nessa disponibilidade para melhorar a relação, não é? Porque as pessoas todos temos limites, não é? E quando eu dou um sinal de que há ali zonas que são de limite para mim, se o outro não tiver essa capacidade de aceitar, compreender e mudar, evidente que é complicado, não é? Mas por isso é que a relação
são a dois, não é? É uma relação, não é? É a dois, para dançar o tango são precisos Exatamente. dois, portanto... E mesmo que se dança o tango sozinho não é a mesma coisa. Não é a mesma Não tem coisa, mesma não há envolvência. tango. Não há tango, exatamente. E então, já agora gostávamos de saber quem são as pessoas que têm acompanhado, não é? Porque temos aqui formadora em temas de família e intervenção familiar sistémica, supervisora da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, exerce funções na Unidade de Alcoologia de Lisboa, acompanha famílias e casais em gabinete. São muitas coisas. São muitas coisas, mas todas elas vão, no fundo, absorvendo de umas e de outras, não é? Eu tenho uma atividade que me ocupa grande parte do tempo numa unidade que apoia pessoas com dependência de consumos de bebidas com álcool, a Unidade de Alcoologia de Lisboa, e depois tenho também a minha intervenção mais pessoal com famílias, casais e grupos. Como é que funciona, só para sabermos, não fazia ideia que existia isso e acho ótimo, acho ótimo. Como é que funciona isto? São famílias, pronto, que estão aqui um bocadinho reféns reféns ou estão a tentar deixar de ser reféns desta situação. Como é que estas famílias são ajudadas? Porque normalmente pensa-se, a pessoa só tem que deixar o álcool e pronto. Aí, em termos dessa parte, não, o alcoolismo é uma doença e, portanto, Sim. tem que ser vista e tratada como tal. Mas depois há coisas a construir, não é? Há, Ou a reconstruir, sobretudo, a questão da confiança, não é? Porque a dependência, seja de álcool, seja de outras substâncias, como tem características muito particulares na personalidade do doente, não é? Como seja a negação, o não reconhecer a doença, não reconhecer o impacto que tem em si e na família, as promessas que não vão ser possíveis de concretizar. Claro que tudo isto vai dilapidando a confiança da família e das relações, e aqui sim tem que haver depois uma grande intervenção, e lá está mais uma vez a terapia familiar, a terapia de casal, para ajudar esta reconstrução, porque depois, quando o doente decide tratar-se e para ele sente que é desta, temos que, exatamente, depois dá-se o inverso, depois é a família que precisa do seu tempo para reconquistar esta confiança, não é? E aí o doente também tem que aceitar que é assim, não é? É quase como uma fatura que se paga, mas que depois também depende de toda a recuperação que vem pela frente e que vai reconquistar esta confiança. Mas é um dos temas, de facto, para a terapia. Taxa de sucesso? Sim. Portanto, há famílias que são reconstruídas após... Mas há famílias que são reconstruídas após uma reabilitação da dependência. Mas é um trabalho duro, não é? Que conselhos é que dava a alguém que nos esteja a ver ou a ouvir? Mas é possível. É possível. Eu acho que saber que é possível, eu acho que já é uma janela de esperança, não é? Uma das situações é entender que é uma doença. O seu familiar está doente, vai precisar de ajuda nesse sentido, de ser encaminhado para consulta de especialidade, e a família é um forte apoio, não é? Nesta reabilitação. A negação faz parte da doença, a recaída faz parte da doença e, portanto, quando se diz é um vício, é mais do que isso. Não é um vício, é a pessoa estar, de facto, com um problema de consumo, de adição, e a adição é uma doença, não é? Pois. Quando seja de compras, seja de comida... É mudar aqui a perspectiva, não é? O meu familiar não é um viciado, o meu familiar é doente. Não é? Está doente como quando nós aceitamos uma outra doença, não é? Claro, a pessoa está doente. É uma adição. Sim. Interessante isto, não é? E então, depois que trabalho é feito com estas famílias, com estas pessoas, lá está, já disse, de restaurar a confiança. Como é que se restaura uma confiança que foi perdida, que foi... Quando estamos aqui a falar de confiança, a confiança ela pode ser abalada a vários níveis, não é? Ou porque há uma traição conjugal, há uma traição financeira, porque nos casais e nas famílias, estávamos a ouvir há pouco a parte das finanças, a traição financeira também é uma forma que muitas vezes traz ruído à relação do casal e à confiança.
o construir de confiança é sempre difícil, mas é muito importante que a pessoa que se sinta mais fragilizada na sua confiança consiga verbalizar o que é que precisa do outro para restaurar esta confiança, não é? E se isto é possível, para que o outro se consiga, não é? Então ajustar àquela necessidade. Porque muitas vezes eu vejo os casais que dizem eu deixo o telemóvel disponível para que as minhas mensagens possam ser vistas, dou as minhas passwords, dou não sei o quê, mas até que ponto é deste tipo de confiança que depois também se torna um bocadinho doentia, não é? Alguém que tem que andar sempre a vigiar telemóveis, computadores, redes sociais. Eu confesso que eu ainda hoje ainda não entendi isso, já percebi que é uma prática quase comum, até de jovens, já falámos aqui dos adolescentes que já vivem isto com um namoradito. Claro. Desculpem, mas é porque é com um namoradito que nem sabem bem e já se sujeitam a isto. Eu até hoje ainda não percebi muito bem como é que há esta falta de privacidade. É isso mesmo. Porque eu não tenho problemas nenhums em dar nada, mas a falta de privacidade, do pegar sem me dizer vou levar, a mim aquilo... Claro, claro. É como pegarem nos meus sapatos e levam os meus sapatos. E porquê, não é? Eu se calhar até os empresto, mas peçam-me. Não, e da minha experiência, o que se verifica também é que isso só por si não é suficiente, não é? Porque vai ficar sempre a dúvida. Mas pode haver outro telemóvel, mas pode haver um perfil falso, mas pode, não é? Portanto, a confiança tem que ser reconstruída noutras bases. E eu muitas vezes é isso que eu tento construir com os casais que me procuram, por exemplo, sobre este tema, é que se calhar não é por aqui, não é? Tem que ser uma reconstrução muito mais sólida, não é? Na relação, no compromisso, no que é que eu dou de mim ao outro, não é? E o que é que eu recebo para que isto se possa reconstruir, não é? Da agenda que o casal depois consegue ter em comum, o que consegue fazer junto. Isto sim, eu acho que tem poder para voltar a ligar e a arranjar cumplicidade, mais do que termos um espião em casa, não é? Quase. É mesmo Não verdade. é? Portanto, temos aqui até uma fotografia, terapia de familiar, casal e de grupos. O que é isto? Quem é que são as pessoas que... Casal eu acho que é fácil, são os casais que... São os casais que pretendem, Vai estão um e outro, desconfortáveis. sim. As sessões são feitas na presença dos dois, não invalidando que em algumas circunstâncias sejam ouvidos individualmente, não é? E combinado o que é que daquela sessão individual pode ou não ser trazido para a princípio não é sessão melhor a ouvir dois. individual ou falam logo? Não, falamos, quer dizer, eu pessoalmente... sim. Eles falam logo tudo? Sim, Conseguem sim. logo chegar e dizer eu não gosto disto, eu não... Não é que consigam logo, mas é muito importante para o casal sentir que ambos estão implicados, não é? E que ambos estão disponíveis para estar na sessão e logo nessa primeira sessão muitas coisas são ditas que são importantes, não é? Porque os casais no dia-a-dia, na casa, no ambiente do costume entre si, perdem um bocadinho de cerimónia entre eles, por um lado, na forma como se dirigem entre si, e muitas vezes perdem também a capacidade de escutar exatamente o que é que o outro está a dizer. E depois comunicar não é assim tão fácil como se pensa, não é? Nem nós muitas vezes comunicamos com realidade aquilo que estamos a querer dizer, não é com realidade, desculpem, mas com clareza, com clareza. Às vezes nós achamos que Nós estamos a achamos dizer, que estamos já a ser dissemos tudo e claros. que fomos tão evidentes, Exatamente. mas a outra outra pessoa parte não entendeu assim Não, dessa maneira. não entendeu. Ou até entendeu errado, que é ainda pior. Ou deu até o seu próprio entendimento. Portanto, também é muito importante que se faça aqui o cheque de o que é que entendeste daquilo que eu te disse, não é? Porque a comunicação não é assim tão fácil, às vezes até é uma grande armadilha. Mas quando as coisas estão azedas ou assim um bocadinho a ficar azedas, acesas, Exatamente. perguntar o que é que entendeste do que eu te disse, não sei se era uma boa frase que eu escolheria para usar. Mas que isto às vezes é importante, não é? Claro, mas isto estou eu a dizer assim Sim. em chapéu, não é? Depois a forma de lá se chegar, não é? De como os casais devem de facto
metacomunicar, não é? E falar sobre aquilo que entendem é muito importante, clarificar, para Então, que não restem antes- dúvidas. Antes de seguirmos aqui, que já estamos a falar sobre isto do casal, expectativas do casal, como é que é isto de ser um casal, então o que é que são estas outras sessões de terapia, portanto, de família? Família Bem, é a com a família. família, portanto, é a família que nos chega porque sente que, geralmente, a família em si sente que há uma questão ou com um dos seus elementos ou na relação de dois dos seus elementos e, portanto, vêm pedir ajuda, não é? Ou um filho que não consegue comunicar com o pai, ou uma filha que deixou de ir à escola e foi sinalizada por qualquer motivo e não se entende o que está a acontecer, não é? Ou o não conseguir ditar as regras para que os filhos cumpram, ou a violência que um pai exerce sobre alguém na família, enfim, vários Várias aspectos que podem criar aqui fragilidades e sofrimento na família ou em algum dos seus membros, não é? Portanto, isto é terapia familiar. Em terapia familiar, os elementos da família estão na sessão, trabalhamos juntos. E, mais uma vez, não quer dizer que em sessões depois aleatórias, consoante o A que, necessidade, o que é que acontece, o que se vai verificando, não quer dizer que não se ouçam ou só os pais, ou só os filhos, ou uma mãe e o filho, ou, enfim. Tudo é importante, não é? Porque as relações são todas elas também diferentes, mesmo dentro da família, não é? Porque as pessoas são diferentes, Porque não é? as pessoas são diferentes e cada um sente à sua maneira, não é? Eu posso dizer, não, está tudo, eu não concordo nada com isso. Pois é, mas há alguém que está a sentir, então temos que cuidar disso, não é? O que é que faz com que esta pessoa sinta qualquer coisa? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui. A pessoa sente, porque é que a pessoa está a sentir aquilo, Claro. não é? Até em se relação diz, se aos sente, filhos. faz sentido, não é? Exato, pois. Tem que Até em se relação aos cuidar filhos. disso. E, então, e também ainda tem aqui, antes de irmos falar mesmo do casal, grupos, sessões de grupo. Terapia de grupo. A terapia de grupo é dirigida geralmente a pessoas que isoladamente querem fazer um seu desenvolvimento pessoal, Ok. têm aspectos seus que quer melhorar, Portanto, quer está ali com sentir outras apoio pessoas, e, sim. portanto, trabalhamos em grupo. Várias pessoas vêm com um projeto individual de desenvolvimento pessoal e em grupo, um grupo que é sem crítica e sem julgamento, não é? É para acolher as pessoas com aquilo que elas trazem e que querem desenvolver e tem realmente resultados muito bons, sobretudo porque quem participa sente que recebe feedback sobre aquilo que são as suas dúvidas, aquilo que são as suas vontades, aquilo que são as suas limitações e também dá aos outros. Portanto, há ali uma troca muito positiva e enriquecedora em que as pessoas se sentem muito estimadas, valorizadas e reforçadas na sua autoestima, podendo alavancar-se para um desenvolvimento e um crescimento e valorização pessoais que às vezes também são precisas, não é? Muito bem. E então o que é isto de ser um casal? Porque isto de ser um casal é muito mais do que serem dois, não é? É, até porque na contabilidade do casal, 1 e 1 são 3. Ou Porque 4 é cada um ou deles. muitos. Não, mas aqui em concreto. Ainda não está a falar de filhos? Não estou a falar de Então filhos. explica-me. Não. Estou a falar da relação. Portanto, é de cada um que está no casal e da relação, o terceiro elemento que daí resulta, não é? Ok. Porque cada casal faz uma relação diferente, não é? Sim, O A com B vai dar um C, mas o D e o E vão dar um F, portanto, não é? Ou o A com o D já dá outra coisa exatamente, qualquer. já seria Portanto, outra cada casal resulta daí uma relação própria, não é? E é essa que tem que ser cuidada e acarinhada, e é no dia a dia, não é? Não é porque são casal no sentido de viverem juntos ou de estarem casados, que a agenda do casal já não é precisa, não é? Porque no namoro as pessoas agendam-se e não é por alguma coisa, é porque se não se agendassem, possivelmente não se encontravam com tanta facilidade. Olha como é que é, onde é que jantamos, onde estás, vens à minha casa, vou à tua, e os casais
que vivem juntos muitas vezes desaprendem, não é? Desaprendem a agenda. Desaprendem da agenda. Portanto, a agenda do casal é muito importante. Isto já é uma dica para ficar aqui. Já Até é podíamos uma agora dica. estarem a passar em rodapé. Agende-se. Agende-se. O casal deve ter a sua agenda, não é? Não é só a agenda de ir ao médico, Sim, de claro. trabalhar, de fazer compras, mas também do namoro, não é? Do namoro, do cuidado um com o outro, do casal em si, dos elementos que o compuserem e de como é que vão fazer a relação, não é? Ser uma relação proveitosa e satisfatória. Ser verdadeiramente um casal. Ser verdadeiramente um casal. Porque temos aqui, até acho que temos uma fotografia. Para se amar e ser amado é preciso demonstrar amor. Ou não sei se fui eu que... Já não sei, olha, mas... Se não for essa, mas pode ser, temos, se sim. não for essa, há de ser qualquer coisa parecida. Porquê? Porque não basta a intenção, não é? Não basta a intenção de amar. Eu Porque às tenho que vezes nós demonstrar. achamos, eu amo a outra pessoa, Eu já amo, sei que está amo, já feito. disse que amo, já Exato. estou casado, já Exato. faço tudo, acordo mais cedo, ou o outro dorme mais tarde, ou trabalho mais, não é? Já fiz tudo por aquela pessoa. Exatamente, mas depois vem-se a constatar que só isso não basta, não é? Eu, além de dizer que amo, eu tenho que demonstrar isto. Portanto, a minha intenção não chega. Tenho que o Vemos agora aqui demonstrar esta com imagem. atos. Como é que demonstras? Era assim, como é que se demonstra? E como é que se demonstra, Como é que se não é? demonstra? Com cuidado, não é? Eu tenho que fazer presente à outra pessoa que efetivamente estou implicada, estou empenhada e quero transformar a nossa relação, não é? E perguntando também o que é que o outro precisa, porque muitas vezes nós cuidamos do outro da forma como gostávamos de ser cuidados, mas se calhar o outro está a precisar de outras coisas que não nos consegue dizer e que, se nós não estivermos atentos, também não vamos perceber. Portanto, a comunicação é muito importante. Perceber bem o que é que eu posso fazer, o que é que tu precisas que eu faça, onde é que eu posso mudar e estar também sempre muito disponível para isto, não é? Porque nós vamos mudando ao longo do tempo. O que o casal nós precisa precisamos hoje vai mudando, não é? vai mudando, não é? Não é o que o casal precisa amanhã. Um casal sem filhos é um casal diferente de um casal com Claramente. filhos. Há ciclos de vida, não é? Que vão mudando. Também dependendo até da idade dos filhos, também são necessidades diferentes e portanto, é fundamental. E é fundamental que haja uma comunicação muito aberta e genuína. Não ficar à espera, vamos lá ver se ele percebe ou se ela percebe. Vamos lá ver se consegue entender. Mas não, ninguém tem bolas de cristal, não é? Portanto, não se deixem ficar a ver o que é que vai acontecer. Não. Vão lá e perguntem, vão lá e façam, não é? Ser diretos. Ser direto, não é? Porque há muito esta coisa de eu ficar à espera de que o outro faça. Mas isto pode não acontecer, sobretudo se o outro nem entender que eu estou à espera, não Às é? vezes nós achamos que estamos a ser muito incisivos, a mostrar muito, e o outro é que não está a querer dar o braço a torcer, eu vou esperar que o outro faça. Exatamente. Mas o outro não está a entender isso. Exatamente. E Podem está lá estar em canais... na vida dele ou dela, não é? Exatamente. Em canais, em canais sintonizações diferentes. Exatamente. E aqui entramos no campo das expectativas, não é? Exato. Nas relações há muito a expectativa de como o outro é, de como o outro devia fazer, de como o outro devia ser, daquilo que eu acho que não sei o quê, mas isto não funciona assim, não é? Isto não funciona assim. E as expectativas são nossas, não são do outro, não é? É isso, e também achar que mudamos as pessoas, e nós não mudamos ninguém se a pessoa não quer mudar, não é? Então, mas isto alguma vez foi diferente? Pergunto eu. E as pessoas dizem, não, realmente, na realidade, nunca foi diferente. Mas então, agora é que a pessoa queria que mudasse, não é? Então, o que é que faz crer que agora, de repente, isto fique diferente? Eu sempre acreditei que iria mudar. Mas lá está, mas isso foi uma coisa... Não assinou isso no contrato. A sós, não é? Não foi uma coisa que estava implícita, não é? Mas há pessoas que vão muito com esta fantasia, isto, com o avançar dos anos, da relação. Eu tenho a certeza que isto vai mudar, mas não podemos partir dessa base. Eu acho que a base ideal é: eu aceito esta pessoa como ela é, eu aceito esta pessoa com aquilo que ela tem para me dar e para dar à relação, ou não.
não é? Eu não posso pôr nos outros aquilo que são as minhas expectativas. Nós temos é que conhecer bem a pessoa do outro lado, ou tentar conhecer o máximo possível a pessoa do outro lado, para depois podermos saber o que é que a pessoa nos dá, é isso que está a dizer. E Para não estarmos a fantasiar uma coisa que não existe. Exatamente, e sobretudo nós também dizermos o que é que esperamos efetivamente, para que a pessoa pode dizer, não, e para isso não contes comigo, não é? Isto não é só falar sobre vamos ou não ter filhos, exato, onde é que queres morar ou não queres, exato. Tudo isto tem que ser conversado. E as pessoas muitas vezes não falam sobre aspectos que são base, não é? Como é que imaginas, vamos ter uma poupança na nossa conta, na vida financeira da família ou não? Já agora, não é? Pegar nestes temas todos, porque tudo é isto tudo é importante. Porque às vezes são estas coisas que parecem pequeninas que criam grandes zaragatas, como dizia a minha avó. Exatamente. Vocês estão indo numa grande zaragata. Porquê? Porque as pessoas ao início têm receio de falar nestes assuntos porque são tão sérios que eu penso que, bem, isto depois logo vemos. Logo não se fala já, senão parece que já estamos aqui a encostar à parede e casas comigo já e pronto. Exato, mas há questões que são do dia-a-dia que são muito importantes, não é? É por isso que há casais que não querem responder ao outro daquilo que ganham e o que fazem com o dinheiro. Então há contas separadas. Exatamente, também, mas isso também pode ser uma coisa negociada, não é? Olha, para mim, vamos ter sempre as contas assim. Agora isto tem que ser falado. E se tiverem os dois bem assim, não é problema, não é? Não é problema, para os dois claro. Se tiver o outro, não, nós devíamos juntar tudo. Pois, aí é que já é um caldo internado. Se um quer juntar e o outro quer separar, aí sim, é um problema. Mas por isso é que se deve, enfim, criar acordos. Criar acordos. Lá está. Isto é muito interessante. Antes do casamento, não é? De preferência, não é? De preferência, já agora. De preferência, porque tudo isto deve ser falado antes, não é? Porque lá está, não é depois que se vai querer coisas que nunca existiram, não é? Pois, e que nunca foram faladas e que lá está são as faladas, tais expectativas. E que cada um na sua cabeça ia gerir à sua forma, porque nunca falaram, não é? E trouxe-nos aqui uma frase, eu não sei se já estamos nesta foto, eu já estou perdida porque estou aqui muito empenhada a falar com a nossa convidada, que há aqui uma frase sobre birras. E nós hoje não estamos a falar Birras das crianças. das crianças. Será que é das crianças? Consegue identificar as birras? Cláudia! Não, é que os casais fazem birras, também fazem birras. Fazem. Quando-nos lá, mas fazem, claro. Fazem. Os casais, Não acham os que amigos. fazem? Eu acho que toda a gente Claro, faz. quem é que não faz birras? Em qualquer tipo de relação, eu acho Não que é? às vezes há uma birra. Agora não vou falar mais até que não sei quê. Uma birra. Vou-me deitar e vir-me para o outro lado. Vou fingir que estou a dormir. Cláudia, tem jeito. Não é? Vou fingir que estou a dormir. Queres bacalhau? Olha, levas bife. Há muita forma de fazer birras, de facto. E Não porquê é que é importante identificarmos as birras? De onde é que vêm as birras? É muito importante porque a pessoa com a birra vai ficar ali a criar novelos de mal-estar, não é? Que se arrastam. Eu ouço descrições de birras que podem durar 1 semana, 2 semanas, as pessoas não se falam. A sério? Isso é horrível. A sério, porque estão em modo de birra. E depois, se isto se contagia e ficam ambos em birra, isto Olha, 2 birrentos. Meu é Deus. muito difícil de Marretas. depois desconstruir, não é? Meu Deus. Portanto, o melhor é que as coisas do dia fiquem fechadas no dia, não é? Não se vão chatear zangados. Não vão para a caminha deitar zangados. zangados. Não se vão deitar Exatamente. zangados. Exatamente. Antes de... Tem que haver cedência, tem que haver esta capacidade. E muitas vezes o que eu digo é a importância de sentirem que são equipa. No fundo, quando o casal começa a achar que o outro faz isto só para aborrecer, o outro não sei o quê, não parece que são equipa, não é? Parece que até estão em competição. E, na realidade, não é isto, de certeza, que une o casal, não é? O que une o casal é a vontade de estarem a remar na mesma direção e, portanto, daí... Serem uma equipa que ganha, não é? Claro, não estarem a ver que o outro só está a fazer isto para me aborrecer, só está a fazer isto porque não tem em consideração o que eu digo. Eu já digo isto 20 vezes, nunca ouviu, mas... Pronto, mas isso acontece.
Pode acontecer, mas vamos ter que falar sobre isto, porque fazer birra não resolve. Não, fazer birra Não não é? resolve nada. Fazer Mas a birra não pessoa resolve. não ouvir acontece muitas vezes, não é? Pronto, é assim. São Há muitas características, há coisas em pessoas que que são todos muito nos mais atentas. identificamos, não Sim, é? Pronto. eu acho que estes assuntos são muito... Estamos aqui a muito- analisar-nos ao muito- longo do Estamos aqui a programa. pensar, não é? Se fazemos birras. E Mas é muito importante que se esteja a falar nisto e que cada um esteja a ver, cada um é que tem que encaixe-me pensar, porque aqui, encaixe-me na ali, realidade era já isso que senti dizia. isto, não é? consegue identificar as berras que faz. Porque normalmente as pessoas têm logo a tendência de identificar as berras que o outro faz. Claro. O outro, quando está chateado, faz isto. Não é? Cláudia, até comigo tu consegues fazer isto. claro que consegues, é tão Consigo fácil. com toda a gente. Consigo com toda a gente. Nós somos muito bons a apontar ao outro aquilo que faz. é mais fácil. Quando se chateia e não sei quê, já sei. Mas às vezes, quando somos nós... Há mais dificuldade em autoanalisarmos, não é? E em fazermos uma autocrítica. E eu, qual é a parte, que eu posso mudar ou melhorar. não é? E não estar só à espera que seja o outro. Não, porque lá, como eu disse quase nos inícios, não é? Não há relações perfeitas nem pessoas perfeitas. Portanto, todos nós temos coisas a melhorar e temos que ter esta humildade, não é? Humildade de trazer isto para a relação, não é? E parte da imperfeição que lá está na relação também é um bocadinho nossa. Também. Mesmo que haja pessoas que acham que é 25 de um lado e 75 do outro. Mas Exato, na realidade é não, é verdade. 50-50. Eu acho que aqui é 50-50, não é? É sempre a pessoa... Temos que acreditar que todos estamos a contribuir para o bem e para o mal, não é verdade? Então, que estratégias é que podíamos dar aqui nestes últimos minutinhos que faltam? O que é que podíamos dizer? Eu acho Portanto, já falámos que de comunicação. comunicação é fundamental, não é? Que o casal comunique e comunique bem. Comunicação, expectativas, não é? Como eu perceber que, se calhar, muitas das coisas que eu estou à espera no outro, o outro vão nunca me deu. Não é? Que nunca aconteceram antes e que E se nunca calhar vão aconteceram. acontecer. O que é que me faz que eu ainda esteja à espera que isto vá acontecer? Mas olha, há solução. Porque eu acho que o meu marido nunca me tinha dado uma prenda. Este ano foi o primeiro ano, eu faço Portou-se 17 bem. anos casada. Ao fim de Uma 17 prenda anos, a Ruth de mereceu Natal. uma prenda. E eu não estava nada à espera, porque eu, lá está, já sei. Não, mas aqui explica. Foi Não. algo sempre combinado, não darem Sim, um ao outro. sempre foi combinado nós não darmos um ao outro e damos a seguir e vamos comprar as prendas. Pronto, então lá Ele não está. acha piada de surpresas. Mas Ok. este ano ele apareceu-me com uma surpresa porque ele sabe que eu gosto de surpresas. E eu fiquei realmente surpreendida. E fiquei muito contente. Que fica aqui dito mais vezes e mais vezes e mais vezes. Mas lá está. Mas eu já não estava à espera porque eu já sei. Eu já sei o que a casa gasta. Não vale a pena estar ali a Claro. bater no ceguinho, não é? Tipo, não vale a pena, não é? Mas também é bom quando às vezes a pessoa faz assim um twist e... Claro, mas Agora não sei o que é que vai ficou acontecer no surpreendida. próximo Natal, se eu vou estar à espera ou não. Não vou estar à espera. Porque estou aqui a ouvir Alexandre e já sei que as pessoas são como são. Claro, se acontecer tudo bem, mas que não Exato, seja... eu acho que é isso. Não eu é acho que pela nossa ideia de que o outro vai ter que se imposição, encaixar ou birra num se não modelo acontecer. qualquer, não é? Exato. Depois é a questão realmente de resolverem as coisas. E a agenda. A agenda. A Eu agenda. adorei essa da agenda. A agenda é importantíssima, uma agenda do casal. Tem que estar sempre ativa. Como é que dá se faz uma estas... agenda? Exatamente. Como é que faz a agenda? Um exemplo. Um exemplo exemplo, assim. por exemplo, haver um dia ou dois por semana que é o dia do casal. Ou um jantar melhorado, ou, Falar melhorado é bom. quando eu digo melhorado, Sim, portanto, eu já especial, percebi, com e os filhos velas, vão com o para que o seja. Ou Pois não quando sei. há filhos, Para a garagem. uma vez por semana, alguém ficar com as crianças, para o casal ter tempo para si. Não é? Uma série que é vista em conjunto, uma ida ao cinema. Quer dizer, é um dia do casal. E que até alternadamente pode ser um ou outro o responsável pela sua organização, não é? Olha, gostei desta ideia. Tu estás a gostar Eu desta já ideia? estou a fazer a agenda desta semana. Já estou aqui com os planos. Mas isso é uma ideia, muito interessante. é uma ideia muito gira. E isso de uma vez ser um, uma vez ser outro. Pronto. Depois não fiquem a competir a quem é que fez melhor, está bem? Mas não estraguem tudo a competir. Coisas simples, não é? Eu acho que com simplicidade. E mesmo com Tudo se filhos, vê que isso é consegue. execuível. Mesmo que a Alexandra que tem tantos filhos, não é?
teve, que já percebi que eles já são grandes, teve, ainda os tem, mas Sim, já sim, não sim. estão ali. Mas é possível, mesmo assim é possível, é sempre possível. É sempre possível, é sempre possível. Porque tem que haver uma consonância, não é? E estarem ambos disponíveis para que isso aconteça, não é? Com filhos, sem filhos, há sempre um momento em que ou se pede ajuda, não é? Ou aos avós, ou a um babysitting. Quer dizer, há sempre hipótese. O casal é que tem que estar a priorizar-se e não dizer, bem, esta semana não deu, para a semana vamos tentar encaixar. Isto não vai funcionar, porque as semanas atropelam-se. Sim, passa Quando Os damos afazeres conta, o ano já acabou atropelam-se. outra já vez. hoje. Não é? Portanto, Cláudia. tem que haver esta determinação. Há um dia, pelo menos, não é? E quando eu digo um dia, reparem, não é Não tem que ser o dia o inteiro. dia porque as inteiro, não pessoas às vezes é? também- São momentos que têm que existir. Não exagerem. não é por isso, é Não. porque há toda a vida a correr Claro, também. né? portanto, são momentos de casal que devem acontecer semanalmente, claro que sim. Muito bem. Alexandra, como é que as pessoas a podem contactar? Quem já viu que se calhar precisa de ajuda, que se calhar poderia beneficiar com ter aqui este acompanhamento, como é que a podem contactar? Isto é online, é presencial? Como é que isto Tenho funciona? consultas presenciais e online. Desde a pandemia, o online ficou Muito ativo. muito não é? ativo e atualmente mesmo casais que já não é pela pandemia, mas por questões geográficas, ou suas, ou até do próprio casal, que não, porque muita gente hoje em dia trabalha fora ou vive longe, não é? Mesmo no casal, não estão sempre juntos. Portanto, online ou presencial. O meu gabinete é em Lisboa, na zona do Campo Pequeno. Tenho as redes sociais, estou no Instagram, Facebook, e-mail. Podem também tirar umas dicas, de vez em quando vão lá aparecendo umas frasezinhas como estas aqui. Claro, Para claro. dar que pensar. Costumo não é? também fazer alguns vídeos de alguns temas que pego, coisas curtas. Enfim, é uma questão de se inspirarem e se acharem que faz sentido. E quem acha que tem muita contactarem. vergonha e que não vai conseguir ir e falar? O que é que diria a essas pessoas? É muito interessante porque na sessão eu acho que isso tudo desaparece. As pessoas às vezes dizem, agora ir falar da minha vida. Isso também acontece às vezes na terapia de grupo. Agora como é que eu vou falar de mim para pessoas que não conheço? Quando estamos a falar de nós e num ambiente que eu acho que depois se sente que é acolhedor e que é Seguro. transformador e seguro, exatamente, tudo isso passa. E as pessoas ficam muito contentes. É um momento em que estão a cuidar delas, das suas relações e, portanto, é muito gratificante, não é? Quando as pessoas sentem que há um espaço para falar daquilo que as preocupa, eu acho que há ganhos muito bons e tudo isso supera. E as pessoas dizem, nem acredito como eu já falei tanto ou como eu já disse tanto, e ficam muito reconhecidas também por poderem ouvir o seu par falar de coisas que se calhar nunca ouviram no contexto do dia-a-dia. E isso, para mim, também é sempre um motivo de alegria. Isso acontece, as pessoas lá falam Claro que coisas sim. que nunca falaram uma com a outra, se calhar. Sim, que dizem, eu não sabia que tu pensavas isso. Eu não tinha ideia que tu sentias isso quando eu qualquer coisa. Portanto, é muito engraçado. Porque no casal também às vezes não há a vontade de falar, ou porque até se receia a reação, ou já se imaginou uma reação que até não ia acontecer, mas a pessoa construiu que a reação ia ser essa e, portanto, fecha-se. E lá está. E os casais muitas vezes dizem, olha, eu guardei isto para falarmos hoje aqui. Pois. Porque eu acho que aqui eu tenho mais facilidade em falar do que se for dizer isto lá em casa. Portanto, eu acho que é possível falar aqui- e ganhar E esta tantas vontade. histórias. Exato, tem que voltar cá outro dia porque vamos fazer deste fevereiro, estamos a terminar janeiro, vamos fazer deste fevereiro realmente o mês dos namorados. Oh, amor. Mas os namorados em casal, não é? Os namorados em casal, exatamente. casal, O exato. namoro deve ser eterno. Exato. Oh, tão bonito. Que pena que já acabou. Muito obrigada por ter estado Obrigada Muito também por me terem obrigada, muito convidado e sucesso. espero ter sido útil. aqui. Acho que foi sem muito dúvida. útil. Muito obrigada. E Obrigada. Já quem temos sabe volta- agenda, já temos agenda. Quem sabe volta cá daqui a um tempo para nos devia dar outras dicas, não é? Ok, combinado. Obrigada, foi um prazer. Tudo de bom para si e para estas famílias. E nós já vamos a correr embora. Vamos. Hoje foi um programa completo. Tivemos Foi. uma rubrica Exato. da área financeira e depois aqui como é que... O casal pode fazer uma agenda. Então já sabe, toda a gente tem trabalho de casa, fazer a agenda aí do casal
e fazer de fevereiro o mês dos namorados.